As variantes de uma língua e como elas podem ocorrer. Bem, eu sou o Clair, você está no meu vídeo. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre variantes no grego, variantes no hebraico e variantes na língua portuguesa também, ok? Então, eu peço que você se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na página inicial você encontra o curso de Teologia Pagamento Único, na descrição do vídeo aqui também. E vamos a mais este vídeo, ok? Caso você queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram ou no meu Facebook. Link está na página inicial do canal também. Por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Eu cheguei do trampo, umas 5 e pouco, tinha ido no mercado e tal. E aí um amigo meu, o Farofa chega pra mim e fala assim: Clair, você tá famoso, né? Eu falei, por quê? Olha esse vídeo aqui. Eu fui ver o vídeo. Era um judeu de internet puto comigo. Porque eu falei brasileiro, né? O cara chegou se propondo a falar de história, de Bíblia, de teologia e falando brasileiro. Na hora que ele falou brasileiro, eu fechei o vídeo e fui fazer outra coisa, né? E ó, a sua Bíblia em português já passou por 8 traduções, é a 8ª tradução já, né? Então eu vou estar tratando desses dois temas especificamente, principalmente no aspecto linguístico. Quem aqui é do canal mais velho sabe que eu sou doido. Mas sabe que eu não sou idiota. Uma coisa eu aceito. Você é doido. Você me chamar de doido, de maluco, né? A gente entende. Eu entendo isso. Eu levei alguns anos para compreender essa situação, mas eu entendo. Agora, idiota eu não sou. E assim, num vídeo que eu falei sobre judeus de internet, eu falei assim, no Brasil a gente fala brasileiro. E por que eu falei isso? É porque eu sou idiota? Não, meu amigo. É porque a gente estuda um pouco do tema e a gente sabe. Quem faz faculdade de letras, quem lê um livro de linguística, né? Esse aqui, ó. Você é inscrito do meu canal? Deixe de ser corno e compre esse livro aqui, ó. É um livro barato. Isso aqui, cara, é usado em... isso aqui é a base da praticamente toda a graduação de língua portuguesa no Brasil. Fernando Saussure. Já algumas teorias dele já estão ultrapassadas e tal, mas esse cara aqui é o pai da linguística moderna. Então se você gosta de grego, de hebraico, crítica textual, linguística e tal, esse aqui é o pai de todos, né? O pai da linguística moderna, eu aconselho. E nessa discussão que a gente está trabalhando aqui, os últimos capítulos, geografia, variação linguística, dialeto, Jing fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó, subiu, entrei, toquei no seu rádio, levei, você nem viu, mas é isso, aquilo que você não dizia, seu filho quer ser preto, que ironia, né? Mas qual que foi o problema de toda essa discussão? Porque eu falei brasileiro. Tá, existe algum problema de eu falar brasileiro? Não, por quê? Eu estava me referindo ao dialeto falado no Brasil. Se o dialeto é falado no Brasil, é natural que ele se chame brasileiro. Eu não preciso ficar toda hora falando português brasileiro. Mas o cara, só porque eu não falei que no Brasil se fala português brasileiro, o cara achou que eu tô errado. Isso demonstra a falta de conhecimento dele sobre a área de estudo linguística. Sobre a área de estudos e a discussão que se tem em torno disso. E é normal, o cara fica preso estudando a Taná dele, a Bíblia em hebraico, estudando o judaísmo, a história do judaísmo. É normal, eu não condeno ele por não conhecer esse assunto. Não condeno porque não é a área dele. A área dele é estudar esse ponto e não a questão dos dialetos de maneira geral. Né? Eu que já gosto mais de Bíblia, mas gosto muito de história, gosto muito de... Por ter amigos linguistas também, caras que estudam linguística a nível de mestrado, doutorado, eu já estou mais inteirado de outros temas que esses caras não estão. E quando eu falo brasileiro, fica evidente o quê? Do dialeto falado no Brasil. Se eu falar, ó, o cara lá na Angola fala angolano. A gente sabe que na Angola se fala português, mas é uma variação do angolano. Ah, o moçambicano, ó, o cara tá falando mal moçambicano ali, pô. Claro que eu tô falando que o cara se refere, não é? É natural. Então, assim, o cara dizer que parou de assistir meu vídeo porque eu falei no Brasil se fala brasileiro, só demonstra o nível de ignorância dele sobre o tema. Ou o fato assim, não, o cara falou ali, tá, no Brasil se fala o português brasileiro. Isso é fato. Ele faltou um pouco de sensibilidade, né? Ele exagerou na cornitude e faltou um pouquinho de sensibilidade aí. Por quê? A gente não fala correto sempre. O cara achar que ele fala o português fluido,
literário, correto, sempre no nível de Machado de Assis a todo momento, é um hipócrita, porque isso foi uma coisa que eu ouvi da minha professora de português na 7ª série. Ela falou, ó, no dia a dia a gente fala de um jeito, para escrever a gente escreve de outro, que é de maneira mais formal. Quando eu falei brasileiro, pô, tô de brasileiro para brasileiro, né? Não é de corno manso para corno manso, é de brasileiro para brasileiro. Corno sim, manso jamais. Ei, cara, eu tenho que parar de assistir Nando Moura. Mas, entende? O que acontece? Ele tentou usar isso para desqualificar minha fala. Mas ele demonstra ignorância no tema. Por quê? Cara, eu falei, cara, eu já estudei, eu já vi discussão na faculdade sobre isso, tem artigos sobre o dialeto brasileiro, mas olha, se ele abrir, por exemplo, o Google, o Wikipédia, mano, se ele abrir o Wikipédia, ele vai ver português do Brasil, abreviado como PTBR, ou simplesmente PB. Também conhecido como português brasileiro. Quer dizer que se eu tirar o português e só falar brasileiro, pronto. É o termo utilizado para classificar a variante da língua portuguesa falada por mais de 203 milhões de brasileiros que vivem dentro e fora do Brasil. Ó, eu tô pegando a Wikipédia, que vivem dentro e fora do Brasil. É de longe a mais falada e escrita variante do português, tradicionalmente descrita por gramáticos prescritivos e filólogos. Ainda que estudos modernos da linguística, como o projeto NURC, venham apontando significativas disparidades entre a gramática tradicional e o português brasileiro de fato. Inclusive em suas variedades de prestígio, tais diferenças, bem como outras características particulares do português brasileiro, o distanciam não só do português europeu, como também das demais línguas românicas, o que tem levado alguns estudiosos a interpretá-la como outra língua. Olha só. Aí de onde que essa citação foi tirada? Olha aqui, Bagno Marcos, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, Parábola Editorial São Paulo SP, página 109 e 493. Quer dizer, a própria Wikipédia ela já dá referência ao quê? Que o dialeto, a variante no brasileiro, já existe uma discussão de que o português brasileiro ou o brasileiro é uma língua que é distante ou diferente do português de Portugal, da Angola e de Moçambique, por exemplo. Eu precisava estar fazendo isso aqui? Não, era só o cara estar abrindo a Wikipédia. Mas tá bom, esquece a Wikipédia. Wikipédia para uma pesquisa inicial já serve. Aí você coloca língua brasileira, né, ó, brasileira ou português. Eu até coloquei errado aqui, mas colocou aqui, ó. A língua falada no Brasil é o português brasileiro, uma variante da língua portuguesa. Ok. A língua portuguesa chegou ao Brasil com herança e colonização portuguesa e é o único idioma oficial do país na América. Tem uma falha aqui, porque existem outros idiomas também, né? Tem o idioma de Libras, por exemplo. O Libras é um idioma que é oficial no Brasil, então nós somos bilíngues basicamente. Mas você tem outros idiomas que são falados, como o tupi, como o alemão e por aí vai. O termo português pode ser usado para se referir ao idioma ou ao povo que o fala. Já a língua portuguesa é um termo mais formal que se refere ao sistema linguístico, às suas regras gramáticas, vocabulário e estrutura. Existem diferenças sintáticas entre o português brasileiro e o português falado em Portugal. Por exemplo, no Brasil prefere-se o gerúndio, enquanto em Portugal prefere-se o infinitivo. Além do português, existem também línguas indígenas faladas no Brasil, como Guarani, Baniwa, Guaja, Kayong, Coiapó, Makushi, Satarai Mauê, Terena, Ticuna, Chavante e Yanomami. Ok? Então nós temos isso aqui, beleza? Fechou? Então, o português brasileiro, o brasileiro já é um idioma que é distante do português mesmo. Já é distante. Fechou? Beleza. Fecha isso aqui, esquece inteligência artificial. Aí, ainda nessa pesquisa sua, você vai sair do brasileiro, português brasileiro, se você colocar assim, língua brasileira ou língua português brasileira. Português ou brasileiro, qual é o nome da nossa língua? E aí, ele vai discutir nesse artigo aqui sobre o fato da questão do brasileiro, da língua falada no Brasil ser diferente da língua falada no Portugal, em Portugal. Até a independência, as referências de língua europeia no Brasil se faziam sem titubeio pelas expressões portuguesa ou língua portuguesa, Faraco 2016. No entanto, após a independência, ou seja, no século XIX, 1800 e tralalá, passou-se a viver um longo período de incertezas, titubeios e ambiguidades, sendo a língua ora designada de língua brasileira, ora de língua nacional, ora de português e língua portuguesa. Quer dizer, desde 1800 e bolinha, você já tem pessoas falando em língua brasileira. Você já tem pessoas falando em língua brasileira.
Você já tem. Então, eu errei em falar, ó, no Brasil nós falamos brasileiro? Não. Por quê? Você tem o Faraco, que deve ser um grande estudioso sobre o tema ou não, um artigo, né, o artigo de Rosetta, org.org, você acha fácil, falando que desde o século XVIII esse termo é usado. Então, cara, eu só tô falando, só tô seguindo aquilo que eu conheço. Só tô falando aquilo que eu conheço, tá? Como eu disse, eu posso ser doido, eu posso ser maluco, eu posso ser um cara desse jeito que vocês sabem, mas idiota eu não sou. Aí às vezes eu falo um bagulho aqui e o cara acha estranho. Por quê? Porque ele não estuda a porra do assunto. Não é não? Ele não estuda a porra do assunto, aí ele acha que a gente tá falando besteira. Eu nem ia responder, mas como o Farofa me mandou o vídeo, eu falei, não, velho, eu tenho que gravar um vídeo sobre o tema. E aí agora a gente entra na questão, né? E aí vai entrando, né, outras questões aqui, né? Aí aqui, ó, o idioma nacional do Brasil é a língua portuguesa. Silveiro, 72, citando Farada, e assim se deu. E algumas divergências políticas permanecem até a pacificação pela Constituição de 98, que claramente pelo nome, opção pelo nome de língua portuguesa. Mas a discussão não parou por aí. Partes pesquisadores portugueses e brasileiros da área de linguística têm insistido em dar destaque maior às diferenças do que às semelhanças entre a língua de Portugal e a do Brasil. Passando a ser mais científica, essa discussão envolve também a questão de nomenclatura, visto que há de se admitir que são línguas diferentes. Compartilham o mesmo nome não faz o menor sentido. E ante esforços mínimos de tentar barrar esse distanciamento linguístico, entendeu-se que não é possível estabelecer um ecumenismo para uma gramática de referência que atenda a falantes dos dois países. É por isso que alguns pesquisadores do Brasil têm desenvolvido gramáticas que colocam em seu nome português brasileiro, num ato de descolonização linguística, isto é, de independência em relação à língua, né? E assim, tá o artigo aqui, depois quem quiser pesquisar mais, né? Quem quiser pesquisar mais, e assim, cara, você conversar com português, eu converso com alguns, nosso idioma, o brasileiro, cara, ele é muito diferente. Às vezes eu falo uma gíria, um termo, o cara não entende, né? Ele pede explicação, eu vou lá e explico, aí às vezes ele fala uma coisa que eu não entendo, e assim vai. Com angolano é a mesma coisa, cara. Eu tô acompanhando a galera lá da Angola, lá que a Growth lá do Projeto Angola, mano, dos caras lá bombadão lá na Angola, mano, é da hora, o Máquina de Guerra, o NK, Team, o Tubarão Preto, né? Então, assim, eu acompanho ali os caras ali. Mano, o jeito deles falarem é diferente. Tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo. E é normal, porque são outros. É uma variação linguística, distância geográfica, distância cultural, influência. Vamos dar aqui, ó, nos últimos capítulos desse livro aqui, ele trabalha muito essa questão. No caso do Brasil, a gente foi se distanciando, pouco a pouco, principalmente depois da independência, nós nos distanciamos, tentamos uma independência, e nós acabamos sofrendo influências de outros países. Por exemplo, Estados Unidos, do italiano, do alemão, do espanhol, do indígena. Então, o que acontece? A variante brasileira, a variante do português, no caso do Brasil, a variante brasileira, ela sofre todas essas influências e o que acontece? Você gera diferenças muito fortes. Logo, a gente acaba se tornando outra língua. Se a gente pegar, por exemplo, livros escritos bem antigos, há 70, 80 anos atrás, Moisés era escrito com Y. A palavra sinais, ela é escrita signais. Tanto que quando eu vi isso no livro, eu falei, cara, signais, tem a mesma raiz que to sign, assinalar no inglês, né? Então, to sign, signais, elas assinalar e to sign tem a mesma raiz. Não é à toa que as duas palavras significam a mesma coisa. Assinalar, to sign, assinalar, sinal, assinatura, né? Ou marca, tal, aquilo que é assinado. Então, o português ele foi cortando, ele cortou essa língua, esse G mudo, trocou o Y pelo I, né? E assim vai. É claro que temos um contrato lá de 2009, a reforma da língua portuguesa, né? O acordo ortográfico. Por isso que Bíblias sofreram atualização. Muitas Bíblias estão se atualizando. No caso, a própria Almeida Corrigida Fiel, ela teve uma reformulação por causa do acordo ortográfico. Porque, por lei, é obrigatório você só imprimir livros que estejam de acordo com reforma ortográfica. Não é? É lei. É lei. Então, novo acordo ortográfico. Aí, por isso, a Almeida atualizada ela foi
teve que ser atualizada, porque ela era de 94, teve que ser atualizada. A NVI está sendo atualizada, a própria tradução Novo Mundo foi atualizada, a Almeida Corrigida Fiel foi atualizada, por causa para cumprir o acordo ortográfico. Ponto, para cumprir o acordo, né? Porque por lei uma editora não vai poder ficar publicando livros, né? Tanto que não se pode publicar livros em inglês no Brasil, se eu não me engano. Até pode, não sei. Mas pelo que eu sei, não se pode publicar livros em inglês. Tem que se publicar livros em língua portuguesa. Você pode comprar o livro em inglês lá fora e revender aqui. Aí sim. Mas ter o... Não. Acho que publicar livro... eu vou escrever o curso de linguística brasileira em inglês. Escrever em inglês e publicar em inglês. Acho que não consigo no Brasil. Tem que publicar lá fora. Mas, fora isso. Então o que acontece? Essas mudanças, elas vão levando a gente para uma outra língua. O brasileiro, o português brasileiro, está tomando outro rumo. Ele está tomando outro rumo. E já existem estudiosos nesse sentido. Ponto. Historicamente, era para o estado de São Paulo falar espanhol e italiano. Era pra gente falar espanhol e italiano aqui no estado de São Paulo. A gente não fala por causa de um corno chamado Getúlio Vargas, que ele obrigou todo mundo a falar português. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, metade do Paraná pra baixo, era pros caras estar falando alemão lá, como língua oficial. Mas o Getúlio Vargas obrigou todo mundo a falar português. E assim, matou muitos idiomas que eram para ser oficiais no Brasil. Não, a gente poderia ser um estado trilingüe. Espanhol, italiano e português, sem problema nenhum. Antes aqui se falava a língua geral, né? O que era a língua geral? Era uma mistura de português com tupi-guarani, né? Ou com tupi, que é que era a língua dos bandeirantes, né? Os bandeirantes eram descendentes de portugueses com indígenas, né? Então você tinha esse uso da língua geral, né? Mas aí é uma discussão que eu preciso trazer um especialista no tema, pra gente conversar aqui. E é um assunto assim que é interessante para quem gosta, mas é chato para quem não quer saber. Me permitam agora entrar na questão do grego e do hebraico. Por exemplo, o próprio hebraico em si, ele sofreu alterações linguísticas ao longo do tempo. Porque é natural em qualquer língua. Esse livro aqui ele vai demonstrar isso, né? Ele vai falar sobre o grego clássico, o grego koiné, o próprio hebraico, ele faz muitas citações, o francês, o alemão, o português, o inglês, o sânscrito. Cara, mano, isso aqui, cara, você tem que ler. Então o que acontece? O próprio hebraico, ele sofre variações, ele sofre mudanças. Você acha que é só aprender hebraico? Eu aprendi hebraico aqui. Eu aprendi hebraico e eu vou traduzir o livro de Jó, vou traduzir o livro de Cantares, vou traduzir Esquece. Específicos. Por exemplo, eu estava vendo, teve uma época que eu encontrei um dicionário, o léxico, dicionário hebraico James Stroll. Ele é um dicionário para tradução de documentos rabínicos, né? Talmud, essas coisas, tradução rabínico. Eu não tenho ele, na época eu não consegui comprar. Mas o dicionário hebraico James Gestrel. Mano, interessante. Quer dizer, que a língua hebraica, ao passar do tempo, ela já sofreu essa alteração. Isso é uma bela demonstração. Mas quando a gente olha para a Bíblia em hebraico, eu digo essa daqui. Quando você olha para a Bíblia em hebraico, para o que está aqui. Por exemplo, você vai traduzir Daniel. Metade do livro está em hebraico, metade está em aramaico. Você vai traduzir o livro de Jó. O livro de Jó, ele está basicamente em hebraico, mas como ele tem muita influência aramaica, meu amigo, não é só saber hebraico. Você tem que saber aramaico. Isso eu expliquei um pouquinho no vídeo sobre Yom. Né? O Yom lá tem um significado diferente, lá, o uso lá. Então, você tem que acabar conhecendo. Por exemplo, existem palavras hebraicas que como elas só ocorrem uma vez na Bíblia hebraica, você só consegue achar a definição dela, sabe por onde? Pelo uso na Septuaginta e Vulgata Latina. Porque você não tem nenhuma ocorrência dela fora da Bíblia hebraica. Então, o testemunho mais antigo que nós temos para falar da questão do que significa daquela palavra é a própria Septuaginta e é a própria Vulgata Latina. As duas traduções que os judeus de internet imbecis rejeitam
a todo custo. E ela é a que define, elas são as traduções que definem o significado de algumas palavras específicas, né? Aquela lá é de Ezequiel, né? Figura brilhante, né? O termo brilhante ali, cara, é muito difícil de definir. Existem estudos linguísticos acerca dessa palavra que é difícil, mas a referência, a tradução que ela é dada é por causa da Septuaginta e da Vulgata Latina. Mas isso, o teu judeu de internet, ele não vai te falar. Sabe por quê? Porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Porque ele acha que é bonito falar que o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Ele acha que é bonito falar um monte de coisa. Entendeu? Ele não vai te falar isso. Ah, mas por que você não falou isso, professor Ocleio? Eu não falei isso porque não é necessário. Quem estuda sabe, quem não estuda fica sem saber. Aí, como eu sou meio besta, né, a gente solta de vez em quando algumas pérolas assim pra instigar o conhecimento. Entendeu? Então, o buraco é mais embaixo pra gente discutir linguística. Né? Então, o próprio hebraico ele começa a sofrer influência do aramaico. Né? O hebraico, na verdade, é uma variação do aramaico antigo, ali da época dos sumerianos, do antigo babilônico. E aí, ele sofre influência do fenício, do egípcio. Depois ele começa a constituir alguma questão ali, mas você tem até uma variante dentro do próprio hebraico entre as 12 tribos. Lembre-se daquela história do Sibolete e do Shibolete, né? Que uma tribo foi praticamente extinta. E como é que eles faziam para definir quem era daquela tribo? O cara não conseguia falar Sibolete. Né? O cara não falava Shibolete, eles falavam Sibolete. Aí chegou, falou Sibolete, tchau, cortava o maluco. Então, dentro do próprio hebraico bíblico, você tem uma história que demonstra que existiam variações entre eles. Variações. Ah, que louco, né? Doido, né? Variação de pronúncia, variação de, às vezes, de entendimento, né? Você pega, por exemplo, o próprio termo bará. O termo bará, utilizado em Gênesis, ele é diferente, o uso dele vai ser diferente em outros livros da Bíblia. Por quê? Entre um e outro são mais de 800 anos. Então a palavra ela tomou um significado diferente ao longo do tempo, isso é natural. E aí, quando você pega do período pós-babilônico, pós-exílico babilônico, né, pós-exílio, você tem a influência já dos persas, dos gregos, dos romanos. Né? Um exemplo típico da influência dos romanos é o próprio Flávio Joséfo. Joséfo, ele escreveu as Guerras Judaicas, mas ele diz que inicialmente ele escreveu o livro dele em hebraico, mas não tem nenhuma cópia em hebraico, só temos cópias em grego e latim. Acho que sendo a cópia grega mais antiga. Né? Porque na época dele, primeiro século, o grego era a língua oficial literária do mundo todo. Né? Isso eu já tenho explicado em alguns vídeos anteriores. Então, o próprio hebraico ele vai sofrendo, e o hebraico talmúdico, tá? Os Talmud escritos aí a partir do segundo século, terceiro século, eles já começam a ter uma certa influência da própria língua grega. Isso, vai ter alguma coisa sobre isso no livro A Tradição Judaico-Bizantina do livro da BV Books. Baita livro sobre o tema, tá? É um dos livros essenciais aqui do canal, tá? Você é inscrito no meu canal, Tradição Judaico-Bizantina, né? Cara, livro da BV Books, é um de capa azul, lindo, lindo, lindo de se ver. Ele comenta sobre isso, né, influências da língua grega dentro do hebraico. Né? Só que aí, com o passar do tempo, e hoje você tem também, quando os judeus vão para Portugal, vão para Espanha, vão para Alemanha, existe a criação da própria língua hebraica deles, né, o ladino, entre outros. Eu não sei os nomes, tá? Quem quiser, coloca aqui, por favor, os nomes das línguas, que é a mistura do hebraico ali com as línguas locais ali, que se criou um idioma próprio deles, né, os ladinos e tal. É bem interessante isso aí, né? Então, não é só a gente chegar a estudar hebraico. Aí eu aprendi hebraico, aí eu sei meia dúzia de palavras em hebraico, que você sabe tudo sobre hebraico, que você não sabe porra nenhuma. Você está começando o negócio, né? E quero entrar já na parte do grego. Eu mencionei um pouquinho sobre o vídeo, os romanos tinham latim como língua, por que eles falavam grego? O próprio grego eu mencionei, né, a questão da Hélade. O que é o Hélade? Hélade é o conjunto da... Hélade, o que a gente chama de Grécia é o território, né, aquela parte de algumas ilhas e tal. Mas Hélade, ela é uma definição maior, né, porque
A Grécia é o país que a gente conhece hoje, mas a Hélade, ela compõe os povos que falam a mesma língua, têm a mesma origem e têm a mesma tradição. Então, você tinha colônias no que hoje é a Itália, você tinha colônias no que hoje é a Turquia, colônias no norte do Egito, em Cartago, ali na região de Cartago, Etiópia. Você tinha colônias, acho que até mais distantes em algum ponto, que eles falavam, eles tinham a mesma origem étnica e eles tinham a mesma origem linguística, né? Que é o povo da Hélade, os helenos, né? Que são aqueles que falam língua grega e compartilham a mesma língua e a mesma cultura. Só que com o passar do tempo, existiam 4 dialetos principais. Quais esses? O ático, de Atenas, jônico, dórico e eólico. O dórico é do Esparta. O jônico e o eólico é ali que vai pegar o sul da Egito, alguma coisa assim, e outras regiões. Né? Então você tem 4 dialetos, dos quais dialetos que eram variantes do grego, né, do grego, que a gente chama de grego. Grego é língua, dialetos eram 4. Desses 4 dialetos, 3 caem, o que permanece é o ático, né, que é o que se mistura, que é o que o Alexandre o Grande pega e espalha para o mundo. Então o ático ele sofre uma simplificação e se desenvolve ao longo de todo o território de Alexandre o Grande, que é desde do Egito até a Babilônia. Né? Babilônia, Pérsia e tal. E ele tendo grande foco na Ásia, na região da Ásia ali. Então, quando a gente pega Jerusalém, do lado ali eram grandes focos helenísticos, onde se desenvolveram. Caso alguém queira uma referência bibliográfica sobre isso, é só ler Guglielmo Ferreiro, Grandeza e Decadência do Império de Roma. Lá tem essa questão dessa cena que eu estou falando, exatamente dessa situação, de onde que eu tirei a citação. E aí, você tem o grego ele se simplificando. Então, você tinha o dual no grego, no grego clássico já não tem mais dual no grego koiné. Você tem a mudança do tal caindo para sigma. Então, talata cai para talassa. Você tem a simplificação de uso de verbos. Então, tem tempos verbais que não são mais usados no grego koiné, que é natural em qualquer língua. É natural. É natural. É a evolução linguística. Por exemplo, nós gostamos muito de estudar, no canal aqui eu estudo bastante o grego koiné, mas o grego koiné neotestamentário. Volta e meia eu dou uma falada do grego da Septuaginta, que é um grego koiné também, ele é koiné, só que ele já é uma variante mais vinda da onde? Do Egito, né? Mais do Egito ali, mas que influencia também de certa forma o grego neotestamentário. Que é a mesma língua, só que são variantes, vai ter pequenas nuances, que no estudo, por exemplo, quem está mais treinado leva em consideração. Quem está começando, é assunto para começar a prestar atenção. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, no grego do Novo Testamento, ele é o koiné comum, que é a língua comum, mas existem termos que não são usados em outras obras de literatura de grego koiné, né? Você tem muita semitização, né? O próprio aramaico, né? Muito aramaísmo, muito da cultura judaica. Claro, o Novo Testamento foi escrito o Novo Testamento ele ocorre, né? No caso dos Evangelhos, ele ocorre em Jerusalém, ali na região de Israel. Boa parte todas as cartas foram escritas por judeus, né? O próprio Paulo, né? Um judeu que falava grego, que tinha cidadania romana. Você tem Lucas, que possivelmente era um discípulo grego, né? Era um discípulo com uma cultura helenística muito grande. O livro de Tiago, irmão de Jesus, muito bem escrito no grego formal, né? Então, assim, você tem variação, níveis de literários no grego neotestamentário, mas que são únicas daquela cultura, daqueles escritores em si, e que é muito relevante a gente levar em consideração. Que um estudioso sério, ou qualquer estudioso sério, leve em consideração. Né? Qualquer artigo acadêmico que você pegar, tese de doutorado, tese de mestrado, análise exegética decente que você pegar para baixar, para estudar, eles fazem todo esse estudo. Eles não ignoram o aramaico, não ignoram o hebraico, não ignoram a cultura judaica. Um estudo sério sobre o Novo Testamento nunca ignora essas questões. Não ignora, porque são importantes para o entendimento. Né? Mas por quê? Porque
É uma questão que envolve sempre ali a questão do Novo Testamento. Mas como eu estou falando do Koiné de maneira geral, se a gente pegar e for estudar uma obra do período Koiné que não está relacionado ao Novo Testamento, não está relacionado aos judeus, né, a questão judaica ou cristã primitiva, você vai ver que existem palavras que não são usadas no Novo Testamento, que não são usadas na Septuaginta. É normal, é natural. Inclusive, uma vez um amigo pediu para traduzir uma frase de Joséfo, e aí o besta aqui foi pegar o dicionário de Novo Testamento. Cadê a palavra? Não tinha palavra. O que eu fiz? Tive que comprar um dicionário, né, adquirir um dicionário para poder traduzir aquela frase. Aí eu comecei a expandir meu estudo de grego koiné, fui para grego clássico e por aí vai. Entenderam? Então assim, quer discutir linguística? Vamos discutir, vamos meter bronca. Ah, mas o cara falou brasileiro. Tá bom, por que ele falou brasileiro? É porque ele é um idiota? É porque ele é um idiota? Ah, mas eu nunca ouvi alguém falar brasileiro. É porque você não conhece, né? É porque não conhece, é porque não tá por dentro das discussões, né? Eu acho que se eu quiser começar a pegar... Eu só peguei, assim, 3 sites simples ali de pesquisa rápida só pra gente introduzir a discussão. Mas se quiser, a gente pode entrar em artigos acadêmicos, podemos entrar em discussões gramaticais, aí o bagulho fica pesado. Aí fica pesado. Ai, mas o cara fala todo errado. Gente, um dia eu fui ver um vídeo e eu vi o cara fazendo eu vi a pessoa no vídeo gravando, ela fazendo um erro de concordância. Um erro de concordância, irmão. O cara errou a concordância. Eu olhei e falei, vixe, vou falar pra ele. Fiquei quieto. Aí quando eu vou conhecer mais a figura, eu descubro que o cara é fluente em inglês. O cara manja de inglês, o cara é fluente, o cara fala inglês, ele ensina inglês, o cara é monstro. Ué, imagina se eu cobro ele ali. Ué, eu mesmo cometo erros, falhas, porque o erro no dia a dia, o erro numa fala aqui, é normal, gente. É normal. Ninguém fala correto todo momento. Minha esposa vive me corrigindo, né? Oh, como que o professor de grego erra desse jeito? Pelo amor de Deus. Mas não, cara. Aí você tem que entender outra coisa. Qual é o meio que eu convivo? Eu tô entre os livros 24 horas? Não, eu queria estar. Eu queria estar, mas eu não estou. Eu queria estar, não estou. Eu estou no dia a dia com quem? Com pedreiro. Pedreiro não fala certo. Pedreiro que fala certo é pedreiro ruim. Pedreiro que fala problema, tá. Não é pedreiro bom, não contrata. Se o cara chegar e falar problema, não contrata o maluco. É por quê? Porque pedreiro que fala problema não serve. Pedreiro fala problema. É o dialeto do pedreiro, porra. Porra, faz parte do dialeto pedreiro. É a variante do grau social. E eu convivo com esse tipo de gente. E tá errado? Não. Aí, como eu venho aqui gravar o vídeo de vez em quando eu cometo uma falha ou outra, devido ao contexto social que eu me encontro, aí eu peço que você me perdoe, entenda. Outra coisa, às vezes a pessoa ela fala uma coisa, um detalhe, por exemplo, eu falei, no Brasil se fala brasileiro. Tá, no Brasil se fala o quê? Português. Mas português o quê? Português brasileiro. Eu só cortei o português, a gente só cortou o brasileiro. É tipo, vamos pra praia, né? Vamos pra praia. Vamos pra praia. Vamos pra praia. A gente não fala, vamos para a praia. Vamos pra praia. Nós fala brasileiro, pô. Não fala inglês. Nós fala brasileiro, nós não fala inglês. Fala da Bíblia em português aí, né? Fala da Bíblia em brasileiro, mano. Eu não sou grego. Já falaram isso pra mim. Não vem com esse papo de grego aí não, mano. Aqui nós estamos no Brasil. Fala brasileiro aí pra gente. E aí? Vamos entrar no mérito da questão? Vamos entrar no mérito da questão ou... Veja que eu não estou nem irritado gravando o vídeo, cara. Eu só estou aqui me divertindo. Porque nisso eu tive que aplicar tudo que eu conheço, tudo que eu estudei para explicar isso aqui. Eu tive que aplicar tudo do meu jeito, né? De história, de linguística, de teologia, de cultura, né? Tudo que eu conheço, eu tô jogando pra vocês aqui. No puro suco do Euclair, velho. No puro suco, estilo Euclair, que é o meu jeitão. Desse jeito que vocês já sabem, já estão acostumados, né? Então, aqueles que me entendem, muito obrigado.
Aqueles que me entendem, muito obrigado, tamo junto com a batalha. Aqueles que volta e meia fazem correções importantes e pontuais numa observação que eu faço, que às vezes eu cometo um erro que é natural, errar é natural. Então, agradeço a esses que comentam isso, né? E é isso, tá? Agora, aqueles que não querem entender porque sabem que se for entrar o buraco é mais embaixo, só peço perdão, né? E eles vão continuar te enganando. Então, vamos entrar no mérito da questão ou não? É isso. Um abraço, tamo junto e Deus abençoe você. Ah, e farofa! Ó, farofa. Para de acompanhar esses judeus de internet. Você vai ficar burro, rapaz. Você vai ficar burro, hein? Você vai ficar burro, porque doido você pode ficar me acompanhando, mas burro jamais. Burro jamais. Oh, meu Deus, eu me divirto com vocês. Um abraço. E é isso, tá? Tamo junto.